Olá, fãs de esportes, imagens do Morumbi. Agora há pouco o São Paulo venceu 2-0 o Nacional e está classificado para as quartas de final da Conmebol Libertadores. Vai pegar o Botafogo, só isso. E a gente mostra para vocês os melhores momentos. Bobadilha fez o gol do São Paulo no primeiro tempo, no segundo tempo, Calleri completou o placar 2-0 e a gente vai falar também de confusão e de um lance triste e muito preocupante também, o esquerdo, jogador do Nacional que caiu desacordado, teve um mal súbito. Daqui a pouquinho a gente tem mais informações sobre o estado de saúde dele, ele foi levado para o hospital. Tá aí o gol de fora da área do Bobadilha. Eu estou ao lado do Gustavo Zupac e também do André Kfouri. Fala, Kfouri, boa noite. Boa noite, Marcela, Gustavo, uma ótima noite a todos. São Paulo fez um ótimo jogo hoje contra o Nacional no Morumbi. A gente está vendo o gol do Bobadilha, o 1-0, mas o segundo gol também é uma jogada muito bem feita desde o campo de defesa, com troca de passes, com coordenação, com paciência. No primeiro gol com mais velocidade, no segundo com uma bola centrada pelo Rato, com uma precisão absurda e um nível de condicionamento com o movimento feito pelo jogador que recebe esse lançamento, que é o Calleri, que mostra que o São Paulo é, como a gente pode perceber há bastante tempo, um time muito bem treinado e condicionado nos seus movimentos ofensivos. Ao contrário do que aconteceu no jogo de ida no Uruguai, quando o São Paulo não deu um chute no gol, teve uma posse que a gente pode chamar de inútil, e essa é a bola do Rato para o Calleri fazer o segundo gol no comecinho do segundo tempo. Ao contrário do que aconteceu na partida de ida, o São Paulo teve o absoluto comando do jogo desde o início e nos primeiros minutos do segundo tempo, quando o Calleri faz 2-0, do ponto de vista competitivo, acabou qualquer dúvida, acabou qualquer ansiedade por saber quem seria o adversário do Botafogo na próxima fase da Libertadores, e as cenas extra-futebol passaram a ganhar espaço, até na transmissão pela televisão, pelo rádio, os comentários de quem estava lá, confusão de torcida com a polícia militar, baderna dentro do Morumbi e, infelizmente, como você falou, um caso muito preocupante, muito assustador, muito difícil de ver, que é um jogador caindo sozinho no meio do campo e gerando desespero nos seus companheiros e adversários, com a entrada da ambulância no gramado do Morumbi, ele sendo levado para o hospital. Tomara que seja apenas um susto, o caso do esquerdo, zagueiro do Nacional do Uruguai. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, as imagens também da confusão entre a polícia e a torcida do Nacional, inclusive com cadeiras sendo jogadas no campo, é realmente algo que também a gente não gosta de ver. Olha, fãs de esportes, a gente mostra então o chaveamento da Conmebol Libertadores. Nas quartas de final a gente já tem Atlético Mineiro e Fluminense, River Plate e Colo-Colo. E aí do outro lado, a gente tem do outro lado, outro lado, agora sim, a gente tem São Paulo e Botafogo. Peñarol está esperando o resultado da partida entre Flamengo e Bolívar. Bolívar e Flamengo, primeiro jogo do Flamengo, 2-0 em cima do Bolívar. Agora o jogo fora de casa para o Flamengo. Gustavo Zupac, vai ser um super encontro entre São Paulo e Botafogo. Agora vocês veem imagens também do nosso estúdio. Boa noite para você. Mas um São Paulo hoje que, se a gente não viu muito do futebol no jogo de ida, nesse jogo de volta, deu tranquilidade para o seu torcedor. É isso, Marcela. Boa noite. André, boa noite ao Fã de Esportes. Na semana passada a gente falou aqui, São Paulo jogou bem contra o Nacional? Não. São Paulo trouxe um bom resultado contra o Nacional? Sim. 0-0 ele era interessantíssimo para o São Paulo, porque a gente acreditava que o São Paulo, dentro de casa, da sua casa, jogaria no seu padrão. E hoje o São Paulo jogou no seu padrão. Foi um time intenso, interessado, agressivo, enfrentou do outro lado um Nacional que jogou até tomar o primeiro gol, durante a primeira meia hora de jogo, muito bem postado e muito organizado, com as duas linhas defensivas, a linha defensiva e a linha média, muito bem organizada e dificultando ao São Paulo o acesso à grande área. O São Paulo não fazia um jogo ruim, o São Paulo fazia um bom jogo, um jogo de tentativa, mas não encontrava muito espaço para finalizar, para marcar o seu primeiro gol. E marcou com o Bobadilha aos 31 minutos, um belíssimo gol. Verdade. Um gol para o Bobadilha é importante porque ele é do time titular do São Paulo hoje. Talvez aquele que esteja buscando a sua maior afirmação.
dos diferentes casos que a gente tem no time. A gente vê aí o belíssimo gol. E o Bobadilla é um volante destro. Ele meteu uma canhota na bola. Que golaço que ele fez. Apareceu pegou ali o espacinho, né? Um pivô muito bem feito do Caleri. Sustentando a jogada típica de um centroavante inteligente, como é o Jonathan Caleri. E uma canhota, uma surdaça na gaveta para abrir o placar para o São Paulo. E a partir daí o jogo ficou mais tranquilo. A gente vê aí o segundo gol e eu queria destacar mesmo o segundo gol por causa do Wellington Rato. Um jogador que vai recuperando um nível mais ou menos similar ao que a gente viu na reta final da última temporada, quando ele foi titular com louvor daquele São Paulo campeão da Copa do Brasil, jogando muito bem. E hoje ele jogou muito bem. Para mim, assim, ele, Caleri e Alan Franco foram os melhores jogadores em campo. Gostei demais do jogo do Wellington Rato. Ele é um jogador muito útil para o São Paulo. Com a lesão do Ferreirinha, né? Aquela discussão que a gente já teve aqui várias vezes. Onde que o Zubeldia vai encaixar o Lucas Moura? Né? Aonde? Sem o Ferreirinha, entrou o Rato na direita e aí o Zubeldia jogou o Lucas para a esquerda, que é o pior lugar para o Lucas jogar. Mas ele vindo por dentro, né? Quando ele pode. Garante o lugar para o Wellington Rato. O Rato bem, ele é um cara que não sai do time do São Paulo. Embora ele não seja tecnicamente, dos melhores que o São Paulo tem. Se a gente for listar hierarquicamente, do ponto de vista técnico, os melhores jogadores de frente do São Paulo, o Rato vai estar lá em quarto, quinto. Mas ele, bem fisicamente, com o ritmo de jogo, ele é um cara muito útil. Ele faz muito bem ao time. Rafinha segurou mais, Rato atacando o corredor, Lucas vindo da esquerda para dentro, e o São Paulo teve uma boa atuação. O Nacional, no segundo tempo, teve mais volume, finalizou bastante, ficou bem parelho. A hora que eu vi, estava empatado o número de finalizações, mas isso já com 2-0. Então, o São Paulo foi firme, foi dono do jogo, foi intenso, agressivo, como tinha que ser. Boa classificação tricolor. E daqui a pouquinho a gente vai falar especificamente do Wellington Rato. O Wellington Rato que tinha perdido um pouco de espaço, né? Ele acabou se lesionando muitas vezes. A gente vai falar também do Caleri, inclusive o Caleri, vice-artilheiro do Conmebol Libertadores. Mais um gol e aí se iguala ao Rogério Ceni e também ao Luiz Fabiano. Vamos falar sobre esse jogador e sobre o time do São Paulo também. Antes, eu quero mostrar as imagens muito preocupantes que vimos no segundo tempo, aos 38 minutos do segundo tempo, nessa partida que foi quando o esquerdo, ele cai sozinho. Ele vai se aproximando de um companheiro, o companheiro ainda consegue segurar um pouco o braço dele, mas ele cai. Os jogadores se desesperaram neste momento, já chamando a ambulância. Os médicos agiram muito rapidamente, a ambulância também entra muito rapidamente. Ele tem um atendimento rápido ali, acho que não chega a 5 minutos o PAC. Mais ou menos isso, e aí ele já é socorrido, e da ambulância ele vai direto para um hospital próximo ao Morumbi. A gente ainda não tem informações do que aconteceu, a gente não tem informações de como foi o atendimento, nem do que está acontecendo neste momento. Assim que a gente tiver a informação, é claro que a gente vai passar para vocês, fãs de esportes, mas fica a imagem, olha aí, o companheiro se aproxima dele porque vê que ele está passando mal e aí ele sai aplaudido ali pelo Morumbis, mas é sempre muito triste, o clima fica muito pesado, é algo muito preocupante e é claro que a gente não quer ver isso de jeito nenhum. A gente vê também os jogadores ali ao redor com a mão na cabeça, é muita preocupação deles também. Detalhe, assim, tudo muito triste, né? A gente torce para que não seja nada muito grave, que o esquerdo recupere rapidamente, mas detalhes das imagens, né? Observações dessas imagens que a gente viu. Foi muito importante o companheiro, eu não vi qual era o jogador do Nacional que estava próximo, que tenta se aproximar porque o esquerdo ia se esborrachar no chão, e uma queda de cabeça no chão, ela é muito perigosa. Então foi muito importante o companheiro se aproximar para tentar escorar a queda quando ele percebeu que passava mal o seu companheiro. E os jogadores como um todo, eles também foram muito rápidos, né? Assim que perceberam o que aconteceu com o atleta, a maneira que ele caiu e como que ele reagiu no primeiro momento, todo mundo foi muito rápido a acionar, a avisar a arbitragem, chamar o departamento médico dos times para entrarem em campo. Outra turma já virou para chamar a ambulância rapidamente. A ambulância veio muito rápido e a gente sabe que a gente não tem detalhes sobre o que aconteceu, mas dependendo do que tiver acontecido com o esquerdo, 1 minuto a mais, 1 minuto a menos, 30 segundos a mais, 30 segundos a menos, pode fazer uma diferença muito grande. E o atendimento foi muito rápido. Acho que dentro das experiências todas nas últimas décadas que o futebol, infelizmente, né, nos mostrou, o que a gente viu hoje em termos de socorro no Morumbi, em termos de velocidade e de prontidão, foi muito ágil. E
Claro que o que demorou mais foi entender como colocá-lo na maca, esperar sinais vitais para colocá-lo na ambulância, para retirar, etc. e tal. Mas o atendimento, a chegada do atendimento em si, ela foi bastante rápida e, em boa parte dos casos, isso ajuda bastante. Pois inclusive, a gente nesse momento consegue ver ali que ele está respirando. A gente não tem ideia, a gente não sabe, não consegue passar nenhuma outra informação além disso, mas a gente vê os socorristas também agindo muito rapidamente quando ele entra ali na ambulância, que essa é uma outra imagem que a gente tem, é muito pouco do que a gente consegue ver, até porque essas imagens, para preservar mesmo o jogador, a família do jogador, são muitos parentes que estão assistindo e estão muito preocupados, querendo saber o que aconteceu. Então é importante também que a gente não tenha todas essas imagens, né? Mas, André Kfouri, é sempre muito preocupante. Se tem algo que a gente consegue dizer é que quando acontece algo desse tipo, parece que a gente vê um pouco mais de agilidade nos atendimentos, porque antigamente acontecia e era algo que parecia que demorava demais até as pessoas entenderem o que é que estava acontecendo. Agora, pelo menos, a gente sente um pouco mais de agilidade no socorro, né? Enquanto a gente espera pelas informações, e tomara que sejam informações tranquilizadoras a respeito do esquerdo, dá para dizer que, como isso poderia ter acontecido em qualquer outro lugar, ele, de certa maneira, teve sorte. Porque ele foi muito bem atendido e muito rapidamente, e o Hospital Albert Einstein, que é para onde ele foi levado, está a 2 minutos do estádio do Morumbi. Então, numa situação em que alguém como ele precisou de um atendimento rápido e competente, ele teve tudo isso. O atendimento foi rápido e certamente foi competente e continua sendo. O Hospital Albert Einstein é um dos melhores hospitais do Brasil. Certamente um dos melhores hospitais para que um jogador seja atendido de maneira, de emergência, urgência, como foi esse caso. E a forma como tudo aconteceu ali é muito assustadora mesmo, né? Porque ele está, assim, houve até depois no jogo uma verificação da arbitragem para entender se ele tinha batido a cabeça, porque é preciso qualificar a substituição, entender se foi um caso de concussão ou não. Aparentemente não, porque a bola está parada, ele está sozinho, ele perde os sentidos e vai caindo, e seguro por um dos companheiros, como disse o Gustavo. Mas ele pode ter, sei lá, tido um choque na cabeça antes, não sei, honestamente não consegui observar. Mas a forma como ele cai no chão, aparentemente sozinho, sem que nada tenha acontecido, além de um mal súbito que a gente não consegue saber a gravidade, é muito, muito preocupante. Assim, assusta muito quando a gente vê esse tipo de coisa. E naturalmente acabou o clima do jogo, né? Os próprios jogadores do São Paulo, classificados que estavam, mas muda totalmente o clima da partida. Claro, e aos 38 minutos já do segundo tempo, acaba o jogo, não tem nenhum tipo de comemoração. A própria torcida fica muito preocupada. É claro que o principal agora é a gente saber o que aconteceu com o esquerdo e que ele fique bem. Pelo menos essa é a nossa torcida, a torcida de todos nós, inclusive, logicamente, dos torcedores do São Paulo que estavam no Morumbi, e todos ficaram muito preocupados. Olha, Fãs de Esportes, assim que a gente tiver novas informações sobre o esquerdo, informações da nossa reportagem, informações do hospital, é claro que a gente vai passar para vocês. Mas a gente vai agora para o gramado do Morumbi, os jogadores falaram por lá e a gente mostra. Esse jogo todo mundo gosta de jogar, né? Todo mundo gosta de vibrar. E acho que hoje você vibrou 2 vezes com uma assistência e com um gol. Então, o que você pode falar? Não tem como quarta ou quinta-feira da Libertadores. A gente fez um jogo, um bom jogo. Obviamente dá para melhorar e muito. Mas a gente brigou por a classificação. Fizemos um trabalho inteligente lá no Uruguai. Acho que também o torcedor queria que a gente ganhe, mas foi um trabalho inteligente. Sabemos que no Morumbi a gente é forte. E vamos para mais uma quarta Libertadores. Já faz tempo que eu joguei uma e ficou perto. Tomara que este ano a gente consiga ir no Buenos Aires para jogar a final. Chamou a atenção que vocês não foram afobados no começo, buscar o gol. Vocês souberam trabalhar,
eles quase não passavam do meio campo até que vocês encontraram a jogada do gol. É importante ter essa paciência, não querer se atirar de uma vez, né? Claro, a gente vai em base à paciência, sempre foi assim. Obviamente o torcedor quer ir para frente e fazer gol, mas muitas vezes as melhores jogadas saem quando a gente começa a movimentar. Então, hoje não sei quantos passes foram antes do gol, mas foi uma jogada bem trabalhada, uma jogada que treinamos na semana e deu certo, obviamente. O chute de Bobadilla não treinamos mais. A jogada de ir nas costas do zagueiro, voltar, dar de cara para o cara que vem da frente, a gente trabalhou e a verdade estamos contentos com a classificação. Vamos a pensar agora, focar o domingo no Vitória, que é muito importante para nós, o brasileiro também, e depois para frente a gente vai pensar em Botafogo. O gol que você comemorou, acho que com mais gente no Morumbi, 60.062 pagantes. Foi diferente também por estar desse jeito o Morumbi, embora você já tenha feito gols com o Morumbi muito cheio. Eu já joguei com o Morumbi mais cheio ainda, mais lotado. Mas hoje, mais uma vez, mostra que a torcida abraçou o time mais uma vez. Os caras deram até o que não tinha para vir aqui e abraçar o time mais uma vez, como eu falei. Então, obrigado aí a todo mundo, ao torcedor, à comissão técnica, à comissão, ao presidente, que vem fazendo as coisas muito bem, aos jogadores que faz tempo vem deixando as coisas em campo, bem, mal, mas deixa o 100%, e a gente conseguiu as coisas tudo junto. Vamos por mais batalhas e tomara que este ano a gente consiga levantar um troféu uma vez mais. Se a gente pensa em Libertadores, acho que hoje todo esse clima que aconteceu, recorde de público, adversário uruguaio difícil, time jogando bem. Hoje foi a cara do São Paulo e a cara da Libertadores, né? Acredito que sim. Para ser bem sincero, eu sonhei com essa noite. Uma noite de mata-mata de Libertadores no Morumbi. Tava tudo maravilhoso, tudo lindo, a chegada no estádio, a gente já entra em campo ligado. O que a torcida tem feito nessa temporada é algo absurdo. E hoje acho que a gente conseguiu corresponder em campo. Acho que a equipe fez uma partida muito sólida, muito segura. Após o segundo gol, tomamos alguns sustos ali, é verdade, mas no geral a gente controlou bem. Acho que a gente sai com essa vaga merecida. E o mais importante, no começo, vocês não foram afobados para marcar o primeiro gol. Vocês esperaram, nem criaram tanto nos primeiros 25 minutos e chegaram ao gol no momento certo, a hora que vocês sentiram que estavam confiantes para descer. O Bobadilla achou um golaço, né? É verdade, a gente falou muito disso, né, antes do jogo, de não entrar muito na pilha, né? Claro, entrar com o coração quente, com muita pegada, mas ter paciência para achar os espaços. Acho que a gente fez muito bem isso no primeiro tempo e a gente encontrou o espaço ali muito bem com o Bobadilla, um grande gol, é um grande jogador, merece muito trabalhador, uma pessoa também, um ser humano fantástico e se emocionou bastante na hora do gol ali. Muito bacana ver um jogador de fora que entende o que é o São Paulo, que entende o que significa a Libertadores para o São Paulo. Muito feliz por ele. E feliz por hoje, feliz por essa classificação, feliz de estar vivendo tudo isso, né? E vamos batalhar para mais. Botafogo, pode falar de alguma coisa ou não? Vai ser um duelo complicadíssimo, uma equipe que está aí liderando o Campeonato Brasileiro e está chegando forte aí na Libertadores, eliminou uma grande equipe que é o Palmeiras. Vai ser um duelo muito disputado, mas ainda tem muitos jogos antes disso. Vamos nos preparar bem para esse jogo. Obrigado, Lucas. Valeu. Cara, tem uma pergunta só para você. O que passou na sua cabeça? O que você sentiu quando você marcou o gol que abriu essa classificação do São Paulo? Nada, muita alegria. Eu acho que foi uma sensação de muita felicidade. Não está sendo um ano fácil. É a primeira vez que salgo de casa, que estou morando só aqui, sem a família. O grupo me recebeu muito bem. Às vezes eu sei que a adaptação cuesta um pouco, mas estou tentando melhorar jogo a jogo, tentar dar a eles a confiança que eles dão para mim. E hoje marcar o gol para mim, o marcador é muito importante para mim, para pegar mais confiança ainda, porque vêm uns jogos muito importantes. Então, para continuar, para seguir, este grupo é muito forte, está acostumado a este tipo de jogo, então tenho que me adaptar o mais rápido possível para o que vem. Foi um jogo com cara de Libertadores, estádio lotado, recorde de público, adversário uruguaio que você sabe que é tão difícil bater. Hoje foi um jogo de Libertadores do São Paulo, né? É isso mesmo. O jogo de Libertadores aqui com São Paulo é diferente. É meu segundo jogo aqui de local. A torcida, a verdade que é incrível, é única.
jogar aqui com o estádio lotado é maravilhoso. Eu sei que para os times que vêm jogar contra nós é muito difícil, então a gente tentou. Bora falar agora sobre o São Paulo, que já tem uma segunda casa definida para os momentos em que não puder contar com o Morumbis. Há uma necessidade grande de novas receitas no São Paulo. Até por isso, o departamento de marketing do Tricolor tem trabalhado para a realização de um máximo possível de shows. Diante desse cenário, com a inutilização em algumas datas do seu estádio, o Tricolor fechou um acordo com a Arena BRB, Arena de Brasília, uma Garrincha. E é por lá que o São Paulo vai mandar todas as suas partidas quando não estiver à disposição o estádio do São Paulino. Esse acordo foi divulgado pelo Perrone. Importante contextualizar que a torcida do São Paulo em Brasília é grande e a expectativa é de que jogos com casa cheia aconteçam toda vez que o Morumbi não puder realizar ou abrigar as partidas do Tricolor. Só para fechar sobre o São Paulo, Marcos Antônio pode ser novidade contra o Flamengo no final de semana, jogo do Campeonato Brasileiro, logo contra o Flamengo, que tentou a todo custo levar o Marcos Antônio, o chapéu do Tricolor, na contratação do volante que pertencia a Lazio. Ele ficou no banco de reservas contra o Goiás e não foi utilizado porque ainda está adquirindo a melhor forma física. A semana de treino certamente o ajudará. Para completar sobre o Tricolor, especulação que surgiu nas últimas horas de que o River Plate fez consulta ao São Paulo por Galopo. Seria o terceiro clube diferente interessado no argentino. O Rosário Central e Boca Juniors já fizeram proposta. A informação que eu posso contar para vocês é que o São Paulo assegura não ter sido procurado por ninguém do River Plate.